Olá pessoal, aqui comigo hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. É um tema para a família toda, mas eu queria que o homem, o pai, visse esse vídeo, falar sobre o abandono do pai. O que é que o pai que abandona o filho pode causar no filho, no desenvolvimento dele, seja criança, seja adolescente. Pode causar muitas coisas negativas e nós vamos ver isso aqui. Por outro lado também, eu vou falar sobre como é que o pai, quando é ausente, prejudica as questões afetivas, as memórias emocionais do filho. Isso tudo vai repercutir no desenvolvimento do filho, no amadurecimento do filho. Então, gente, fica aqui comigo. Depois você, se gostar do vídeo, você dá o like, você compartilha e depois, obviamente, se você quer, indica o meu canal para uma pessoa pedindo que ela se inscreva, tá bom? O abandono do pai na vida do filho é o tema de hoje. Eu comecei a escrever um livro chamado 7 anos, um livro de ficção, tá? E esse livro, nele, eu conto a história de um garoto chamado Lucas. Quem é Lucas? Lucas é um menino que mora com o pai e com a mãe. Ele tem 7 anos. Um belo dia, o pai vai embora de casa e a mãe, porque o pai foi embora de casa, vai dormir. Durante um período de 7 anos, Lucas não vê o pai e vê a mãe sempre dormindo. Isso é ficção. O Lucas fica sozinho, numa solidão profunda, numa dificuldade muito grande de conseguir viver uma experiência legal na infância. Por quê? Porque o pai foi embora e a mãe dormiu. A mãe ficou em casa, mas dormindo. E o homem, o pai, a referência para ele de masculinidade, saiu e não voltou mais. Essa é uma história de ficção, mas infelizmente é uma história de muita presença na realidade. Muitos homens abandonam seus filhos e abandonam mesmo, eles deixam o filho com a mulher. É histórico o comportamento masculino de abandono de filho. É histórico o comportamento masculino de não se aproximar do filho, de falhar na sua paternagem, de falhar na sua paternidade. De certo modo, a sociedade ocidental, ou mesmo a sociedade oriental, a sociedade machista de modo geral, criou o homem para não se aproximar dos filhos. O homem é aquele sujeito que fica longe, é aquele sujeito que provê, é aquele sujeito que estabelece as ordens, é aquele sujeito que vai, estabelece o ritmo, mas é aquele sujeito que está fora de casa, que não tem muita intimidade com os filhos, ele não escuta muitos filhos, ele não tem muita paciência com os filhos, ele não tem muitas habilidades motoras com o filho, ele não consegue educar o filho desde tenra idade, desde muito cedinho, para ficar perto dele. O homem, organicamente, não gesta o filho e, até do ponto de vista legal, a licença paternidade é muito menor do que a licença maternidade. Então, a sociedade, ela criou um homem para não ser pai. E muitos homens internalizaram esse movimento. Ou então internalizaram o movimento de ser pai, mas um pai completamente distante, completamente ausente e, na maioria das vezes, um pai bruto, um pai violento, um pai ditador, um pai pouco passível à escuta, um pai que simplesmente se colocou ali como sendo aquela pessoa estranha dentro de casa. E o filho se aproxima mais da mãe, tem mais diálogo com a mãe, tem mais facilidade de comunicabilidade com a mãe e menos facilidade de comunicabilidade com o pai. Nas minhas pesquisas, quando eu entrevisto famílias, agora para o meu próximo livro, que se chama Agora o Meu Chão São as Nuvens, os desafios da família contemporânea na educação de crianças e adolescentes, eu entrevistei 47 famílias. Dessas 47 famílias, todas
invariavelmente, pessoal, tem alguma dificuldade na paternagem. Uma paternagem que nem existe muitas vezes. Vai existir mais essa relação truculenta, essa relação difícil, e essa relação truculenta com o pai, a relação difícil, a relação distante, isso gera também memória afetiva bem difícil. Porque quando eu não consigo viver uma experiência afetiva com meu pai, uma experiência tranquila com meu pai, quando eu não consigo perceber meu pai como um sujeito da família, eu memorizo uma família que não tem o sujeito pai. E esse sujeito pai, ele tem uma função muito importante na educação de crianças e adolescentes. Então, eu queria te dizer, olha, você que é pai, que precisa desenvolver a paternagem, primeiro, não deixa a mãe do teu filho sozinha. Não acha que a responsabilidade de educar o teu filho é da mãe. Não acredita nisso, porque você está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Se você não vive mais com a mãe do seu filho, você apoie a mãe do seu filho. Você esteja presente, você leve para a escola, você faça as atividades da escola, você leve para lazer, você converse com seu filho, você conte história, você exercite brincadeiras, você vá à praia, você vá para o parque, você vá caminhar, ensine a andar de bicicleta, ensine a comer bem, porque muitas vezes essa responsabilidade fica só com a mulher e o homem se exclui dessa responsabilidade. Mas é sua responsabilidade também a alimentação com o seu filho, mostrar para ele como é se alimentar bem. Se você não faz isso, é porque você não tem condição de ser pai. E se você não tem condição de ser pai, por favor, não se meta a ter filho. Ter filho é uma responsabilidade que não cabe só à mulher, não cabe só à mãe, cabe a você também que é homem. Se você é diferente disso que eu estou dizendo, se você é um pai que está presente na vida do filho, que você está presente nas atividades cotidianas, que você conversa com seu filho, conversa com a sua filha, você se envolve na vida, no cotidiano, nas experiências positivas, nas experiências negativas, então você pode me fazer um favor, que é conversar com os seus amigos que não fazem isso e partilhar com eles a sua experiência prazerosa de ser pai. Então, quando eu vejo crianças como Lucas, que o pai foi embora e eu pergunto a elas com quem elas moram, me dá uma dor muito grande no coração, porque eu percebo que há ali um problema no desenvolvimento dessa criança. Ela tem uma dificuldade de ter referência na paternagem, na paternidade, na referência de pai, porque simplesmente o pai não esteve ali, o pai não esteve presente. Por outro lado, é importante também que você nunca faça alienação parental. Há muitos homens que não aceitam a separação. A mulher se separa dele, ele não aceita, e ele usa o filho para agredir a mulher. Aí, você sabe, né? Usar o filho para qualquer coisa é ruim. Filho não é para ser usado. Filho é para ser educado, para ser amado, para ser experienciado com carinho, com cuidado, com atenção. Filho são chances, como eu digo, no Geração do Quarto. Então, é possível mudar essa mentalidade masculina, essa mentalidade que foi construída para não ter filhos ou não se responsabilizar por filhos, ou achar que trazer dinheiro é algo assim que vai conseguir dar conta dos afetos, dar conta dos sentimentos, dar conta da educação. Muito recentemente, nós vimos um caso trágico de um pai que matou seu filho, e ele diz que matou o filho para agredir a mulher que não queria mais. Você veja a ausência de paternagem desse homem. Mas, Hugo, isso não é um caso comum, pessoal.
Não é um caso comum um pai matar um filho, mas é muito comum o abandono do pai. O pai abandona os filhos. Às vezes abandona estando dentro de casa. E na maioria dos casos abandona não estando dentro de casa. É muita gente que conta para mim, que eu escuto essas pessoas me dizendo que o pai foi embora, que não tem referência de pai. E na maioria dos casos, quando esse pai envelhece, ele não tem também os filhos para cuidarem dele, né? E quando os filhos vão cuidar com mágoa. Geralmente dizem: ele me abandonou e agora quer que eu cuide dele. Então, por favor, não é? Eu tenho visto que os homens têm visto o meu canal, ouvido os meus programas. Então, por favor, não abandone o seu filho. Não deixe o seu filho sozinho. Não deixe o seu filho sendo criado só por sua esposa, por sua companheira, pela mãe dele. Não deixe. Você assumiu o compromisso da paternidade, por favor, tenha paternagem. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para você nesse vídeo sobre a importância de ser pai.